Olá pessoal, me chamo Francisco Nogueira Neto, sou engenheiro agrônomo, já há um bom tempo trabalho na área dessas tecnologias digitais. Dando sequência ao nosso projeto de aplicação prática de todo esse conjunto de tecnologias no dia a dia do agricultor, eu queria abordar especialmente um assunto sensível dessa próxima safra, que é a questão da adubação. Dentre elas, eu vou destacar a adubação fosfatada, que talvez seja aquela que mais preocupe hoje os agricultores do mundo inteiro. Inclusive, em órgãos como, por exemplo, a FAO, existe uma grande preocupação quanto ao futuro da adubação fosfatada. Na próxima safra, nós já percebemos que existe uma elevação significativa no custo dos fertilizantes, entre eles os adubos fosfatados, né? Isso se deve a N fatores ligados ao mercado, produção, redução de extração de matéria-prima, mas dentro disso também existe um fator que já perdura por mais de 10 anos, que é a sensível redução nas jazidas do minério de fósforo, né? Desde 2010, a elevação do preço dos fertilizantes da matéria-prima para fabricação de fertilizantes subiu mais de 200% em dólar. Então, em 10 anos, nós tivemos um incremento bastante significativo no preço desta matéria-prima. Mas, enfim, o que a tecnologia digital, que é o foco desse nosso bate-papo, pode auxiliar ao produtor nesse momento em que a adubação assume uma participação maior no custo final de produção? Bom, é importante a gente ter em mente que o Brasil sempre teve um problema com a nutrição fosfatada. Dentro dos fertilizantes, sempre foi o mais limitante em virtude da característica dos nossos solos, da composição da argila, enfim, toda aquela justificativa técnica que as adubações fosfatadas são indicadas e têm uma relevância muito grande na produção vegetal. Pois bem, para o mundo inteiro, desde a década de 60, e aí eu incluo um trabalho que a FAO apresentou recentemente, o Brasil existe uma aplicação de fosfato excedente em relação ao consumo. Isso aí a gente consegue interpretar melhor essa questão do que a tecnologia digital pode nos auxiliar. Por quê? Com os mapas de colheita e com a extração de fósforo por uma análise simples de se fazer na massa de grão colhida, nós podemos pensar em trabalhar com a reposição do fosfato. Isso já seria algo bastante interessante. Então, em regiões que têm uma produtividade maior dentro de uma lavoura, o mapa de colheita serviria também para fazer uma reposição dessa fosfatagem conforme a produção, levando em conta aquilo que foi extraído pela cultura. Mas também é relevante o uso de imagens de satélite e coletas de solo georreferenciadas para fazer um estudo mais amplo dessa reserva de fósforo que existe dentro de um talhão. Na situação que a gente trabalha do norte do Paraná e sul de São Paulo, hoje eu posso garantir para vocês que grande parte das áreas existem níveis bastante altos de fósforo no solo. Claro, existem exceções, áreas abertas mais recentemente, áreas em que o produtor não fez um investimento alto em correção, essas áreas ainda têm limitação da adubação fosfatada, mas a grande maioria dos produtores hoje que adotam tecnologia e têm níveis de produção mais elevados, tem uma tendência bem clara de estarem elevando o nível de fósforo dentro dos seus talhões. Bom, essa é uma realidade. Quando a gente faz essa amostragem dirigida pela produtividade, pelas imagens de satélite e também ou por intermédio da agricultura de precisão, pelo sistema ADEMAR, a gente pode até concluir, e isso é com bastante frequência, que as áreas mais produtivas não são necessariamente as áreas que têm o mais alto nível de fósforo. E aí acende uma luz para o agricultor, né? Se hoje as áreas mais produtivas minhas têm menor teor de fósforo em relação às áreas menos produtivas, as mais produtivas têm mais fósforo do que as menos produtivas, o que está acontecendo na realidade? Não que o fósforo seja um nutriente fitotóxico, né? Não é o nível de fósforo alto
que vai prejudicar a produção vegetal. Existem alguns casos em que ele pode inibir a absorção de zinco, depois cobre, especialmente micronutrientes, mas não é uma situação muito comum. Mais comum, e isso a gente consegue entender sobrepondo os mapas de fertilidade com as imagens de colheita e as imagens de satélite, é que as áreas menos produtivas são as áreas que têm um maior teor de fósforo. Isso significa o quê? Primeiro, significa que meu investimento em adubação fosfatada não está retornando economicamente. E segundo, que eu devo estar extraindo mais fósforo das áreas mais produtivas e não repondo na mesma proporção do que nas áreas menos produtivas. Eu acredito que um bom levantamento que vocês possam fazer aí na sua região, uma boa análise da condição do fósforo dentro do terreno pode auxiliar muito nesse momento complicado de custos de produção. De momento era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço.